Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Panorama do Novo Testamento, aqui pelo Instituto Batista Bíblico Independente. Desta vez nós queremos abordar temas relevantes da primeira epístola aos Coríntios. Paulo lida com problemas difíceis que estavam ocorrendo no seio da igreja em Corinto, tais como a imoralidade sexual, idolatria, entre outros. No entanto, não queremos olhar apenas para esses problemas, mas o encorajamento que também Paulo traz a todos nós, enquanto igreja, sabendo que em Cristo Jesus é possível viver uma vida regenerada, uma nova vida. Assim, desejo que você aprenda também um pouco mais com o exemplo que Paulo nos traz, seja na confrontação do pecado, seja no encorajamento para uma nova vida em Cristo, e assim sejamos mutuamente edificados através dessa aula. Deus te abençoe. Nós estamos aqui tratando a respeito da primeira epístola aos Coríntios, uma epístola tão importante, né, que se enquadra dentro daquele grupo maior das epístolas soteriológicas, por assim dizer, né, que traz um tratado teológico, de certa forma. Se nós pensarmos em Romanos e Gálatas, né, principalmente como essa divisão que é feita dentro do livro texto que nós temos utilizado, Teologia Básica do Novo Testamento, né, da Edições Vida Nova, você vê que eles enquadram essas epístolas, tais como Romanos e Gálatas, bem como 1ª e 2ª Coríntios, como o cerne da doutrina de Paulo, como o cerne de todas as epístolas. Então, ali há questões importantes a respeito da doutrina da salvação, por isso que Coríntios também, nessa 1ª e 2ª epístola aos Coríntios, ela constitui também parte importante desse ensino, dessa parte doutrinária daquilo que Paulo escreve, então, dentro de todos os seus escritos, dentro dessas epístolas, ok? E aqui nós queremos dar continuidade, né? E tal como nós fizemos a Epístola aos Romanos, nós queremos falar sobre as questões introdutórias, o propósito pelo qual Paulo estava escrevendo ali aos crentes, né, aos cristãos em Corinto, né, o que levou Paulo, o que motivou Paulo. É importante entendermos isso, geralmente as sessões iniciais e finais, né, de cada epístola, dentro daquela saudação inicial e final, geralmente traz questões importantes e revela muitas vezes o propósito para o qual o autor está escrevendo. Isso é importante para nós, esboço, a enxergar essa epístola de forma mais estruturada, para enxergarmos também o fluxo de pensamento do autor. Isso nós temos abordado em todas as aulas, e isso é importante que você fixe muito bem, para entender, então, como a epístola, como os escritos de Paulo estão estruturados, as características literárias, como Paulo aborda o tema, qual a redação, o tipo de redação que ele usa, quais as expressões principais, que também nos ajuda na questão de interpretação daquele ensino. O contexto histórico contribui justamente nesse panorama, nesse pano de fundo, para entendermos onde Paulo estava e também alguns dos seus motivos, né, por trás ali dos seus escritos, assim como nós enxergamos isso no propósito. O contexto histórico também contribui nesse objetivo de entendermos melhor o que Paulo queria entregar com sua mensagem e, por fim, a conclusão. Nas questões introdutórias, nós temos visto aqui, de forma bem panorâmica, né, como sugere esse quadro, é um quadro resumo aí, emprestado do livro Descobrindo a Bíblia, um dos livros que nós temos usado aqui como bibliografia básica, e vocês enxergam aqui que há uma conexão entre todos os livros. Nós falamos aqui em Romanos, na última aula, brevemente sobre esse slide, como ele está conectado dentro desse contexto histórico de Atos dos Apóstolos, né?
Então, bem como Romanos estava entre o capítulo 18 e 21, na segunda viagem missionária de Paulo, Coríntios também, né, essa epístola escrita, né, pela primeira vez aos Coríntios, é destinada aos Coríntios também, durante essa viagem que Paulo faz, essa segunda viagem, mais especificamente no período que ele está em Éfeso, ok? Se Romanos ele escreveu de Corinto, agora de Éfeso ele escreve aos Coríntios. Então, nós temos aqui um panorama importante, como isso está integrado, já falamos sobre, inclusive você enxergando aqui, como estava como eu falei, o livro-texto, né, que nós temos utilizado, Teologia Básica do Novo Testamento, tem enquadrado essas epístolas, ele traz uma ordem muito parecida com essa que você está vendo aí. Primeiro e segundo Tessalonicenses, primeiro e segundo Coríntios, Romano e Gálatas, né, traz Gálatas para cá para falar desse tratado teológico, como nós falamos, primeira, segunda, Coríntios, Romanos e Gálatas, vamos falar um pouco mais das questões soteriológicas, da doutrina da salvação, então o livro, o texto aqui está juntando isso, e as 4 epístolas que são escritas ali, da primeira prisão, né, em Roma, Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemão, Efésios, Colossenses são cartas irmãs também, nós falaremos mais adiante. Então, você vê aí de forma bem estruturada como todos esses livros estão conectados dentro integrados, né, e conectados dentro do Novo Testamento, como um todo, desde os livros históricos, passando pelo agora livros históricos, passando pelas epístolas paulinas, lembrando que o registro histórico de Atos faz essa ponte entre as narrativas dos evangelhos, e agora nós estamos vendo uma forma bem peculiar de redação, que são as epístolas paulinas, ok? E aí dentro nós segmentamos, vocês podem ver que existem 2 grandes subdivisões, são as epístolas eclesiásticas e as epístolas pastorais. Depois disso nós teremos epístolas gerais. Então, uma breve introdução para você aqui. Após plantar a igreja em Corinto, na segunda viagem missionária, isso está em Atos, capítulo 18, versos 1 a 16, vocês veem que Paulo faz aquele caminho da Macedônia, né, da Macedônia ele desce mais ao sul, e ele chega ali, primeiro ele chega até Atenas, né, claro, isso tudo debaixo de perseguições, né, Paulo está ali levando o evangelho, e ele então chega a Atenas, e Atenas ele vai para Corinto, lá onde ele conhece Priscila e Áquila, né, Priscila e Áquila serão grandes aí contribuidores no ministério de Paulo, por assim dizer. Então, depois eles vão com Paulo em viagem e ficam em Éfeso, né? E lá eles treinam alguém que seria também importante nessa história de crescimento da igreja, que era Apolo, né? Então, Apolo também está no discípulo ali, ele aprende mais precisamente sobre essa casa das escrituras, ele era poderoso, né, em todas as escrituras. Então, ele foi precisamente orientado sobre o Senhor Jesus, e ele vai para Corinto, ele exerce o seu ministério. Isso é importante nós entendemos, porque mais adiante haverá divisões na igreja, e Paulo é citado, assim como Apolo, assim como Cefas, Pedro é citado, entre aqueles que haviam criado esse partidarismo e tinham optado por um ou por outro, né? Não que eles quisessem, assim, Paulo vai dizer, que um plantou, outro regou, mas Deus é quem dá o crescimento, e assim por diante. Nós vemos que é um tema recorrente aqui, é que há divisões, há problemas sérios dentro da igreja, e Paulo está lidando com isso. É uma igreja que foi plantada naquela segunda viagem missionária em Atos, capítulo 18, verso 1, ok? Ali em diante, você pode ler todo esse contexto dessa viagem, quando Paulo ali esteve em Corinto, né? Ali ele também exerce sua profissão, né? Fica cerca de 1 ano e meio, ele fica ali estabelecido em Corinto, ele fazia tendas, né, assim como Priscila e Áquila. Então, Paulo escreve aos cristãos durante a sua terceira viagem, então, depois ele retornar, sair de Corinto, desse 1 ano e meio que ele esteve lá, passa por Éfeso, deixa Priscila e Áquila, e ele volta a Jerusalém, fica pouco tempo, volta para Antioquia, da Síria, né, onde é a sua base missionária, a igreja ali plantada, e dali ele volta, né, pela Galácia e chega em Éfeso. Em Éfeso ele fica um período um pouco maior, né, cerca de 2 anos, ali na escola de Tirano,
ensinando por cerca de 2 anos, e dali, então, ele escreve para esses irmãos em Corinto, procurando fazer o quê? Responder aos relatórios recebidos, principalmente da casa de Cloé. 1 Coríntios 1:11 está dizendo, logo no início, né, como eu falei, o prefácio da ação, assim como a conclusão, traz informações importantes sobre os motivos pelo qual Paulo estava escrevendo, né? E aqui no verso 11 ele diz o seguinte, no capítulo 1, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Chloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Crispo, vocês vão lembrar que era o chefe da sinagoga. Então, naquela primeira passagem, quando ele foi plantar, a igreja esteve ali, ele não foi muito bem aceito na sinagoga, esteve que ficar na casa de Tito Justo, pregando e exercendo seu ministério ali por algum tempo, e para não pesar esses irmãos, ele trabalhava também como aquele que era construtor de tendas. E então muitos se converteram. Paulo teve um ministério abençoado naquele lugar, e Crispo, que era o chefe da sinagoga, foi um dos que se converteram. Ele está dizendo que Crispo e Gaio foram batizados, foram ambos batizados por Paulo, né? Para que ninguém diga que fosse batizados em meu nome, batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro de se batizar algum outro, porque não me viu Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, mas que se não anule a cruz de Cristo, né? Ele vai seguindo em um outro momento, no capítulo 3, ele vai dizer que ele plantou, o outro regou, mas Deus deu o crescimento. Então, você vê que Paulo está lidando com essas questões de partidarismo, já um dos assuntos aqui que aqueles da casa de Chloe, e lembre-se que é uma comissão enviada até Paulo, né? Stefanos, né, como ele falou aqui também, que foi batizado, e você se dirigir até o final da epístola, ela vai trazer também características importantes para nós, e revelar alguns motivos porque Paulo está escrevendo. Então, você observa, por exemplo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 15, e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Caia que se consagram ao serviço de santos. E também vós sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de quem estava lá com Paulo, que tinha trazido essa correspondência a ele. Então, veja que Paulo aqui, e essa é uma característica importante, né? A epístola, ela tinha, uma dos seus propósitos era, né, se corresponder com outros irmãos, mas Paulo, ele também utilizava essas oportunidades para ensinar a igreja, né? Como uma homilia, né? Uma espécie de sermão onde é lido para a igreja no culto público. Então, nós vamos ver isso na característica literária. Então, Paulo aproveitava a presença desses irmãos, esses irmãos traziam notícias, traziam cartas, Paulo lia e respondia essas cartas, esses irmãos poderiam até ampliar a visão da carta quando eles retornassem à igreja. Olha só que importante, alegram com a vinda de Estéfanes e de Fortunato e de Acaico, 3 oficiais da igreja que estavam ali, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, há homens como estes. Então, veja que esses 3 homens estavam com Paulo, né? Inclusive Estéfanes, que foi batizado por Paulo, assim como Crispo, mas aqui estava Estéfanes, Fortunato e Acaico, trazendo notícias da casa de Chloe. As notícias não eram boas, né? Nós vemos que as notícias não eram boas. Havia divisões na igreja, e isso preocupa Paulo e leva a escrever. Veja aqui que também Paulo, possivelmente, já está escrevendo pela segunda vez. Essa primeira carta nós não temos, né? Lá em um momento foi perdida, mas Paulo está escrevendo pela segunda vez a esses irmãos. Como era de prática, como Paulo fazia. Geralmente ele plantava a igreja, e como já havia um tempo fora, já numa terceira viagem missionária, ele mandava cartas para firmar esses irmãos na fé, para encorajá-los, de certa forma, também são exortações para que eles permaneçam na fé, embora aqui hajam também fortes repreensões, né, com relação ao que estava sendo feito ali. Então,
além dos relatórios que referenciam problemas na igreja em Corinto, Paulo teria recebido uma carta dos coríntios em resposta à sua primeira carta, essa que eu falei, que estava perdida, contendo uma série de questionamentos sobre assuntos práticos da vida cristã. Essa parte é a segunda seção da epístola, né? Então, uma parte primeira responde a perguntas que vêm da casa de Cloé, ou até relatórios, né? Na verdade, afirmando algumas coisas que estavam acontecendo lá, inclusive no capítulo 5, como a moralidade sexual, né? Aquele homem que teve relacionamento com a própria madrasta, né? Paulo repreende severamente no 1 Coríntios capítulo 5. E aí você tem, na segunda sessão, respostas a uma possível carta, essa carta, a primeira carta perdida, né? Em resposta à sua primeira carta, esses irmãos levantam aí um questionamento sobre assuntos práticos da vida cristã, como casamento, né? Como a questão do litígio, né? Entre outros temas importantes e relevantes que vocês vão ver aqui mais adiante. Então, uma breve introdução para vocês verem o que motiva Paulo, né? O que está por trás de Paulo enviar mais uma carta a esses irmãos. Relatórios ouvidos que preocupavam a Paulo, questionamentos que Paulo precisava responder com sabedoria bíblica, e Paulo faz isso, né? Nós vemos aí com maestria. Paulo busca responder a todos os seus irmãos e também encorajá-los para viver a vida que eles foram chamados a viver. 1 Coríntios 1, 2 é um texto aqui importante, jogo no início, porque ele traz para nós a questão que nós falamos até teologicamente falando, né? Nós falamos sobre a questão da salvação, né? Daqueles que estavam, essa verdade posicional que nós vimos em Romanos, aqui também é referenciada, uma verdade posicional, uma verdade de quem está em Cristo, ele foi chamado para uma vida diferente. E nós vemos aqui no verso 2 do capítulo 1, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Essa é uma expressão-chave, em Cristo Jesus, né? Estamos unidos a Ele. Né? Essa união, Paulo agora fala novamente, essa é uma expressão aí favorita de Paulo, chamados nós em Cristo, santificados em Cristo, veja que é passivo, Cristo fez essa obra em nós, então, portanto, nós somos chamados para ser santos, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, veja, Paulo parece estar aqui sendo redundante, mas na verdade nós vemos que há uma importância quando ele há uma repetição de palavras, ele fala, dá a impressão, né, se nós olhamos no original até o texto, aos santificados em Cristo, ou seja, aqueles que são santos, sejam santos, né? Paulo fortalece, né? Vocês foram santificados, chamados para ser santos. Então, nós vemos que há uma ideia importante aqui para esses irmãos, desde o começo, um chamado, uma exortação a uma vida de santidade que era possível porque eles estavam unidos a Cristo. Isso que é bem interessante nós notarmos, né? Para depois passarmos para os assuntos mais práticos da epístola. Algumas informações básicas aí. Vocês veem que é uma epístola eclesiástica, evidentemente, direcionada a um grupo de pessoas, aos irmãos que estavam ali em Corinto, né? Então, Paulo procura orientá-los de forma também a terem essa vida cristã, conforme tudo aquilo que eles haviam recebido de Paulo, do próprio Cristo, né? Os ensinamentos, o evangelho, e eles pudessem colocar tudo aquilo em prática, né? Frente àquilo que eles estavam enfrentando, frente a uma sociedade que era muito complicada e caída. Vocês veem aí algumas imagens, por exemplo, de Corinto, né? Nós vemos essas ruínas. Eu costumo trazer algumas imagens, alguns suprimentos arqueológicos para vocês entenderem também um pouco do contexto histórico. Aí está ali um templo antigo de Apolo, mas o templo talvez mais relevante naquela época de Paulo estava lá na Acrópole, né? O que eles chamavam de Acro Corinthos. Lá atrás, vocês veem que existe um monte, né? Uma elevação aí cerca de 500 metros acima do nível do mar, e aonde eles faziam nessa Acrópole, tinha um templo de Afrodite, a deusa ali da, da beleza, a deusa do amor e até da fertilidade. Era um templo bem suntuoso, bem grande, e disse até, né,
na antiguidade que havia cerca de 1.000 prostitutas cultuais, né, dentro desse templo. Provavelmente, né, seja um exagero, né, nas citações, mas nós vemos que a cidade de Corinto ela ganhou essa fama, né? Aquele que era cidadão romano, ou cidadão, desculpe, de Corinto, era tido como talvez alguém devasso, tinha esse termo pejorativo a respeito de uma moça de Corinto, quando se usava essa expressão moça de Corinto, tinha uma ideia pejorativa de ser por exemplo, uma prostituta. A cidade, ela era uma cidade cosmopolita e tinha esse tipo de fama, né? Com relação à imoralidade sexual, até pela questão aí da deusa Afrodite. Então, veja aí que olhando para Corinto, esses irmãos tinham um grande desafio, e por isso que eu estava dizendo a respeito desses cristãos que enfrentavam esses desafios, né, sabendo essa posição em Cristo, o abandono da velha vida, e como eles deveriam viver para Cristo, uma sociedade completamente corrompida. Não foge muito aquilo que nós vivemos hoje em dia, mas cada época reserva em si os seus próprios desafios. Eles estavam sendo desafiados nessa sociedade cosmopolita, depravada, corrupta, né, e imoral. Eles estavam dentro desse ambiente. Veja que Corinto também é uma cidade aí bem expressiva, veio se tornar a capital da província de Acaia, no sul da Grécia, isto porque ela estava num ponto estratégico e comercial. Ela estava entre dois portos, né, do mar Egeu e do mar Asiático, que formava ali, posteriormente, né, um dos imperadores tentaram formar um canal entre esses dois, para ser uma rota comercial, né, entre esses dois portos, né, entre esses dois mares, Egeu e Asiático, e apenas mais adiante que isso foi possível, né, na época de Nero, ele não conseguiu fazer, né, e apenas mais adiante que foi possível a união dos dois canais. Então, como esses canais não eram unificados, não havia transição de navios por ali, então eles tinham que descarregar em um porto, passar até o outro lado, um outro porto, e assim descarregar. Então, muitos navegadores, né, que ali passavam, e comerciantes, ficavam hospedados justamente em Corinto. Estavam entre esses dois portos, né? Eles tinham necessariamente ali ah, essa parada, esse ponto aí estratégico entre os dois portos, né? Por assim dizer. Então, uma cidade de quase 500.000 de pessoas para a época, né? Bem grande, uma capital muito importante, sendo ela aí uma das principais cidades da Grécia na época, né? Estava ali não muito distante de Atenas e de Esparta, então Corinto, Esparta e Atenas aí eram tidos como cidades-estado, cidades grandes, né, que tinham seu próprio governo na época, então, da Grécia Antiga, já tinha a sua importância. É claro que depois ela foi reconstruída pelos romanos, aí os romanos já na cultura já absorvendo a cultura helenista também, né, apenas absorvendo os seus deuses e trocando os seus nomes, mas Afrodite também era uma deusa antiga também dos gregos, ok? Então, veja a importância de todo esse contexto histórico, porque você começa a compreender um pouquinho das dificuldades que esses irmãos estavam tendo nessa igreja, né? Uma sociedade muito, muito complicada, essa sociedade ali em Corinto, ok? Então, veja, por exemplo, alguns dos problemas que estavam ocorrendo em Corinto, né? Primeira Coríntios 6, por exemplo, 9 e 11, você vê logo ali que injustos, né, que não darão o reino de Deus, não vos enganeis, impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas foste alguns de vós, mas vós vos lavaste, mas fostes santificados. Olha a questão da doutrina da salvação, né? Fostes lavados, fostes santificados, a esperança aqui em Cristo, mas fostes justificados. Olha a questão da justificação, nós vimos em Romanos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Então, ele fala que alguns que estavam ali, inclusive, dentro da igreja, eram esses que estavam nessa sociedade imoral, né? Foram cansados pelo Evangelho e foram lavados, redimidos, e foram regenerados, justificados, né?
E ele está fortalecendo essa ideia aqui. Vocês que, né, como ele iniciou lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, vocês que foram santificados em Cristo, foram chamados para ser de santos, sede santos. Então, é isso que Paulo está fortalecendo aos Coríntios aqui, porque essa depravação moral estava entrando dentro da igreja, e mesmo aqueles que tinham abandonado isso, né, estavam consentindo com algumas coisas, e Paulo vai dizer, não se associeis nem a estes, né, que se dizem cristãos, mas fazem isso, né? E toda essa lista que nós vimos aqui, bem grave, que estava acontecendo dentro da igreja. Então, veja que uma expressão-chave aqui é a divisão na igreja, porque acontece esse tipo de coisa e Paulo quer preservar a igreja. 1 Coríntios 3, 16 e 17 é o versículo-chave, porque ele vai justamente contestar isso e vai fortalecer a ideia de união da igreja e a necessidade de preservar o santuário de Deus. Não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Né? Essa pergunta, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ele está falando da importância então, da igreja. E aqueles que estavam dividindo a igreja estavam fazendo uma coisa muito séria, né, ao fazer o partidarismo em favor de um ou de outro, quando Paulo mesmo diz que não havia, de modo algum, esse tipo de divisão, e ele não estava favorável a esse tipo de divisão, né, quem quer que fosse ali, aqueles irmãos que estavam uma certa proeminência entre eles, né? Ok, então veja aí que nas informações básicas há muito o que nós estudarmos, né? Mas o panorama geral aqui, a visão geral, né, no contexto da epístola é essa, ok? O propósito, então, da epístola, Paulo visa corrigir e encorajar os irmãos em Corinto para viverem a liberdade cristã. Está em 1 Coríntios 6, 12. Isso é importante, nós vemos, todas as coisas não me são listas, mas nem todas convêm, todas as coisas me são listas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas, né? E, é claro, ele coloca aí um princípio regulador de tudo isso, que é o amor. Existe ali um capítulo 13, que é a carta magna, né? Nós falamos a carta magna do amor, e Paulo vai dizer tudo isso, né? Para que esses irmãos que tinham essa falta grave, que era a falta do próprio amor, né? E aí eles tinham dificuldades e tinham uma presunção e um orgulho espiritual ali com dons espirituais, embora tivessem dons espirituais, estavam com muitos pecados entre si e faltava amor, inclusive, para regular todas essas coisas e viver uma vida de santidade em Cristo, como nós vemos no texto-chave. Então, para tanto, Paulo lida com vários problemas da igreja para que os cristãos que ali estavam vivessem, de fato, o chamado para serem santos, como nós vimos no início da epístola. Paulo vai lidar com esses pecados, Paulo vai confrontar esses pecados, ter coragem para fazer isso, né? Isso também é, inclusive, um exemplo para nós. Embora eles tivessem liberdade cristã, eles teriam que lidar com isso de forma sábia, né, sobre esse princípio regulador e vivendo a santidade em Cristo, né? Paulo sempre pondera a questão da liberdade cristã, embora ele fale sobre isso, por exemplo, em Romanos 14, nós vimos lá, agora em 1 Coríntios 6, ele vivia essa liberdade com responsabilidade. Então ele não escandalizava outros irmãos, ele vivia a liberdade cristã de forma segura, de forma que também edificasse a outros e não afastassem por meio de algum tipo de escândalo, né? Paulo vai falar sobre isso também, com relação, inclusive, a alimentos sacrificados a ídolos, né? Porque esse era o contexto dele, de idolatria, né? Então, ele vai falar sobre isso, aqueles que comiam, né? Então, ele vai começar a tratar essas questões também de liberdade com relação a, aos alimentos, mas lidar com isso de forma sábia. O esboço do livro traz para nós duas sessões importantes, né? Como eu havia falado, a primeira respondendo às indagações vindas da casa de Chloe. Então, 1 Coríntios de 1 a 6, os 6 primeiros capítulos lidam com essas questões, divisões da igreja, 1 Coríntios 1 a 4, os problemas morais e éticos estão em 1 Coríntios 5, 6, daquele homem que está ali e tem relacionamentos, né, íntimos com sua própria madrasta, isso também estava escandalizando e estava trazendo problemas para a igreja. Paulo lida com isso de forma muito séria, né,
veementemente ele fala sobre esse irmão, mais adiante, segundo Coríntios, ele vai dizer sobre esse perdão, possivelmente esse irmão, embora tenha ali textos perdidos e cartas, né, entre uma carta e outra, que sejam perdidas, possivelmente aquele irmão que é recebido em 2 Coríntios 2, mais adiante, na segunda epístola, seja esse irmão que foi perdoado, que havia recebido a punição pela maioria, ou seja, eles levaram a sério. Agora, acaba o que Paulo estava falando aqui em 1 Coríntios 5, né, quando entregaram o corpo, né, a Satanás, porque para que de forma que esse irmão fosse a sua alma fosse salva, né? Se nós lemos aqui 1 Coríntios 5, essa severa repreensão e exortação, ele vai dizer desse fermento que estava levedando toda a massa, né? E entregasse então os irmãos Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, ele estava preocupado com o espírito deste irmão, e aqui a correção lembre-se, como em toda a Bíblia, é claro, assim como Mateus 18, por exemplo, ela, na correção ou a disciplina, ela visa a restauração, sempre a restauração. Então, Paulo estava pensando aqui justamente no espírito desse irmão, que ele fosse salvo, então, no dia do Senhor Jesus, né? Já em carta vos escrevi, tá vendo essa carta severa que nós possivelmente não tenhamos aqui, no verso 9, possivelmente ele já tinha escrito, então, uma carta, verso 9 do capítulo 5, já em carta vos escrevi que vos associeis com os impuros, que vos não associeis com os impuros, melhor dizendo. Então, refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, eles estavam lá naquela sociedade pervertida, como nós falamos, ou avarentos, ou roubadores, idólatras, né? Havia muitos, pois neste caso, tereis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo seu irmão, foi impuro, avarento, idólatra, maldizente. Então, ele vai falar de toda essa lista, né? Com relação àqueles que estavam ali na igreja, ok? Então, ele leva muito a sério esses problemas morais e éticos, né? Capítulo 5, 6. Paulo responde as perguntas feitas na carta dos Coríntios, né? Já no capítulo... Então, nessa carta dos Coríntios, né? Possivelmente uma resposta à sua primeira correspondência, como nós havíamos dito, 1 Coríntios 7, 16, Paulo gasta tempo com isso. Paulo vai começar a falar sobre essas questões do casamento e divórcio, 1 Coríntios 7, a carne oferecida aos ídolos, né? Aquilo que nós falamos, a liberdade cristã está ali, né? Próximo, vocês vão lembrar um texto bem conhecido, por exemplo, com relação àquilo que Paulo quer dizer sobre viver. Ele traz vários exemplos, né? É importante citar aqui no capítulo 10, exemplos da história de Israel, né? Quando ele termina de falar sobre a liberdade cristã, as coisas sacrificadas aos ídolos, então ele passa a falar da história de Israel e exemplos de idolatria, exemplos ruins que houveram em punições severas, né, a punição de morte, para aqueles irmãos que haviam cometido tais coisas semelhantes. Ele vai fazendo o exemplo, a analogia aqui de todo o capítulo 10, né? Então, ele cumpre que o cristão, então, ele deve fugir da idolatria no verso 14 do capítulo 10. Portanto, meus amados, fugir da idolatria, né? Era isso a intenção que Paulo escrevia ali para aqueles irmãos, né? Exortando-os, né, a fugir dessa idolatria, ok? E aí ele vai dizer lá mais adiante, no verso 31, né? Depois de ter falado dos limites da liberdade cristã, ele vai dizer, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus, ok? Então, Paulo aqui coloca essa seriedade de eles terem uma vida completa, até nas coisas mais triviais, tudo que eles faziam, orientadas para Deus, né? De forma que eles abandonassem também, é claro, toda a idolatria, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas de muitos para que sejam salvos. Ele pede, então, sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. É assim que Paulo orienta. Ele começa a lidar com questões mais polêmicas, né, com relação ao véu e uso da igreja de Corinto do véu, porque, de novo, o tema da liberdade cristã, a mulher era
foi valorizado, de certa forma, pelo Evangelho como sendo, em essência, ah, tendo a sua mesma importância, né, e reconhecimento diante de Cristo, da salvação, mas com relação à sua função e seu papel, aqui Paulo esclarece, né, porque muitas delas talvez em oposição a isso, ao homem, querendo se sobrepor a isso, né, é uma tendência desde a queda, a mulher ter problemas com relação à autoridade do homem, o homem, por sua vez, também ter problemas em exercer corretamente a liderança bíblica que lhe é entregue, né, e não de forma dominadora e autocrática, mas sabendo lidar com a questão da submissão bíblica. Então, Paulo esclarece isso aqui para nós também. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim, né? Retendes as tradições, assim como vos entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo a cabeça de todo homem, o homem a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. E aqui ele começa a falar dessa questão dessa hierarquia funcional que de fato existe, que foi ali ah, corrompida, né, e distorcida pela queda, mas Paulo diz que, olha, era possível essas relações serem saudáveis, ah, diante do fato de que Cristo é o nosso exemplo maior. Eu sou imitador de Cristo, me imitem, e Cristo é o cabeça do homem, então o homem, portanto, tem que ser também um líder, a exemplo de Cristo, né? Um líder dentro do seu lar. E aqui, esse exemplo é dado para que a mulher também entendesse essa liderança, né? Aquelas que estavam procurando já não mais dentro daquele costume, à época, claro, não mais utilizar, por exemplo, o véu. Uma das questões difíceis aqui do texto, né, assim, dar muitos detalhes, mas havia problemas no culto. A 1 Coríntios 11 mostra que haviam problemas no culto também, ah, não apenas com relação a costumes, mas de ordem moral. A questão, por exemplo, de dons espirituais, havia também, Paulo vai dizer que deveria haver uma ordem de decência, lembrando que ali no meio, no capítulo 13, está aquela carta magna do amor que modera tudo isso, que é o princípio regulador do culto, né, que ajuda esses irmãos a entenderem um pouco melhor sobre essa questão, justamente, dos dons espirituais, como se deveria ser aplicado. Ele encerra o capítulo 12, por exemplo, com essa parte muito importante, né, com relação ao caminho que eles deveriam seguir. Entretanto, procurai com zelos os melhores dons, ele vai dizer aqui, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Qual caminho é esse? O caminho do amor. Então, o amor aqui ele vai modelar essas coisas, vai modelar tudo que os irmãos estão tendo em termos de divisão, de partidarismo, de acusações, de escândalo com relação até à liberdade cristã e tudo mais. Tudo isso deve se submeter ao amor bíblico, ao amor sacrificial, que está no exemplo de Cristo. Então, 1 Coríntios 13 é muito importante, está aqui com uma dobradiça para nós, né? Está justamente entre o 12 e o 14. A doutrina da ressurreição, também havia sérios desentendimentos, uma má compreensão a respeito da ressurreição. Paulo esclarece a questão da ressurreição aqui, como Cristo sendo a primícia daqueles que dormem, né? Ele vai esclarecendo toda essa doutrina da ressurreição. E, por fim, no capítulo 16, ele fala sobre a coleta, né, para os irmãos, e ajuda também até também auxílio às igrejas, né? E ele conclui dessa forma e cita ali também brevemente alguns outros assuntos no final aí na saudação final da sua epístola. Que isso é um esboço do livro, né? Como ele está estruturado, as características literárias, portanto, demonstram também para nós qual o gênero. Eu já falei um pouquinho no início para vocês que as convenções epistolares tinham aí praticamente uma estrutura diferente da redação das cartas, que eram baseadas em padrões helenistas, ou seja, tinha um prefácio, que era aquela introdução, um corpo onde é o desenvolvimento do tema, e a conclusão. Essas eram as cartas ali da Palestina do primeiro século, onde a cultura helenista dominava. Então, Paulo, particularmente, ele vai fazer o quê? Ele vai introduzir novas ideias, ele vai modificar um pouco essa redação. Ao invés de iniciar com introduções, onde desejava prosperidade e saúde, ele vai agir ali com ações de graças a respeito daqueles irmãos, né? Agradecendo pelos irmãos, vocês veem que em
todos eles saúdam com a graça e a paz de Cristo. Nesse caso, não é diferente, ele vai render graças. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito de sua graça que fosse foi dada em Cristo Jesus. Ele vai dizendo, né, porque em tudo fossem enriquecidos, ele vai dando graça por esses irmãos. E uma característica diferente também é que na sua saudação final, né, na conclusão, ele também tem a bênção apostólica sobre esses irmãos. Há uma diferença aí da redação de Paulo com relação às convenções epistolares daquela época. Lembrando também que a epístola pode ser considerada um tipo de homilia, né? Porque ela é como se fosse um sermão, aqueles irmãos, então, imagina ali, esses três oficiais que levaram a carta a Paulo estão retornando à igreja, vai levar notícias de Paulo, e ele vai ler para todos aqueles irmãos, né? Aqueles irmãos vão ler aquela carta, aquela epístola na íntegra, como se fosse um sermão de Paulo a eles, né? Como se Paulo estivesse levando ali a sua crença, né? O que Paulo queria entregar para esses irmãos. Ele lia, então, olha, irmãos, né? Saúde na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, né? E eles liam para todos esses irmãos os ensinos, né? Aquilo que Paulo, então, tinha como crença e aquilo que Paulo queria orientar através da epístola. Era lida para toda a igreja, então, durante o culto público. Isso é uma característica importante. Há temas abordados importantes, uma expressão recorrente que divide esses temas é a respeito de, por exemplo, ao vosso respeito, como lá no início, ao vosso respeito, ouvir das casas de Chloe, como estava iniciando, capítulo 5, verso 1, ou lá no começo, né? E a respeito dele, então, marca essas transições de texto, transição dos assuntos, questionamentos levantados pelos coríntios. 7:1, por exemplo, é quando ele começa a falar da carta que ele recebeu desses irmãos com perguntas, que é a segunda seção do texto, lembra? De 1 a 6, capítulo 1 a 6, ele responde daqueles da casa de Chloe, os relatórios, né? A respeito das divisões e tudo mais. No 7:1, ele já responde outras perguntas acerca do casamento. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher. Ele vai desenvolvendo o tema depois, né? Quanto ao que me escrevestes. Então, ali, né, a respeito daquilo que me escreveste, quanto àquilo que me escreveste, ele está falando de outro tema e de alguma carta que ele já tinha recebido e estava respondendo a seus irmãos, a qual nós não temos aqui o conteúdo, mas nós sabemos que houve ali questionamentos a respeito do casamento, por exemplo, né? E aqui vejam vários temas que foram tratados aí na primeira parte, partidarismo, impureza, e litígio, e aí a partir do capítulo 7, ele vai respondendo esses temas, casamento, divórcio, idolatria, ordem no culto, desprezo à ceia do Senhor, um problema também ali com a ceia do Senhor. Olha, quando você se reúne, não é para o bem, mas vejo que é em ti divisões, né? Mais uma vez, ressaltando o problema de divisões, dissensões entre eles, se reúnem para o mal e não para o bem, ignorância sobre os dons, né? Nós vemos vários problemas aqui. E aí ele vai respondendo todas estas questões, e vocês veem que realmente é uma expressão que marca essa transição. Aqui no mesmo capítulo 7 e 25, por exemplo, alguns outros exemplos, com respeito às virgens, não tem mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião. Ele vai falando de novo. Aí no verso 1 do capítulo 8, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, mudou o tema mais uma vez. Aí no capítulo 12, verso 1, ele vai mudar mais uma vez. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, está vendo? Ele vai falando a respeito, respondendo essas suas indagações que vieram através dessa carta, né? Que foi ali brevemente escrita a Paulo, né? Então, a gente sabe que houve, previamente houve ali essa correspondência, onde esses irmãos estavam querendo entender de Paulo um pouco melhor a respeito desses temas, ok? Seguindo adiante, irmãos, com o contexto histórico, falando do Novo Testamento aqui, de Coríntios, então nós vemos que esse é um quadro conhecido de vocês, 1º e 2º Coríntios ali no ano de 56 e 57, próximo de quando ele escreveu Romanos, lembra? Escreveu 1º e 2º Coríntios e Efésios, e Romanos escreveu de Corinto. E isso tudo aconteceu na terceira viagem, né? Essa é a terceira viagem missionária de Paulo, onde vocês observam que, que há aqui, né, dando um zoom para que vocês possam enxergar melhor,
desenvolvimento aqui da história, onde Paulo, ele, como eu falei, ele passa afirmando aos irmãos na fé, justamente pelas igrejas aqui da Galácia, onde ele já havia plantado igrejas, né? E quando ele chega aqui em Éfeso, ele gasta mais tempo aqui, ele fica um bom tempo, escola de tirano, ensinando, quase 2 anos, e é justamente daqui, tá, que Paulo escreve a esses irmãos, ok? Escreve a esses irmãos ali em Corinto. Lembrando que Paulo, posteriormente, né, claro, ele vai seguir viagem e vai passar mais uma vez por lá, né? Vai passar mais uma vez por lá. É interessante mostrar esse mapa para vocês também. Não sei se dá para enxergar muito bem, mas Corinto, ele está justamente aqui nesse istmo. O istmo, ah, ele vem do grego isthmos. Isthmos é pescoço. Tá vendo? Então, um pescocinho que liga toda essa península aqui. Essa região é conhecida como Peloponeso. Peloponeso, que é uma região conhecida, né? A Guerra do Peloponeso, tudo mais, os espartanos aqui com os atenienses, né? Nós temos aqui Corinto, que fica bem aqui, por isso que eu falei para vocês que de um lado estava o Mar Egeu, e do outro lado o Mar Asiático. Então, hoje existe um canal importante aqui. Hoje esse canal, essa obra foi realizada na obra civil de unificação dos canais, naquela época não existia. Então, os irmãos conviviam nessa região muito comercial, por assim dizer, porque os navegadores, comerciantes vinham de um lado do porto, eles ah, estavam desse lado, né, do porto, eles transitavam aqui por Corinto, atravessavam essa região até chegar ao outro lado, então uma cidade portuária, né, entre dois portos. Então, por isso essa intensidade aí, comercial, região de Corinto, e ali também as pessoas aproveitavam, como estavam só de passagem, para fazer cometer todo tipo de impureza e atos imorais que outrora não cometeriam nas suas cidades natais, por assim dizer, né, na sua cidade de origem. Então, aqui era uma cidade de passagem, e os navegadores comerciantes, então, ah, ah, transitavam e praticavam aí todo tipo de moralidade, então se tornava muito complicado aqui para os cristãos que viviam nesse ambiente, né, hostil aí, a palavra de Deus e o Evangelho. Ok? Então, dali, Paulo, então, de Éfeso escreve para os Coríntios, né, para que você tenha aqui um panorama de como ocorreu aí o contexto dessa epístola que foi destinada aos Coríntios. Ok? Então, nossa conclusão, irmãos, é que a primeira carta aos Coríntios nos leva a uma aplicação prática. Com ela, todo pecado na igreja deve ser tratado, ainda que não seja agradável fazê-lo, né? Paulo se posicionou firmemente frente aos problemas da igreja, respondendo sabiamente a todos os dilemas e questionamentos levantados pelos cristãos em Corinto, a fim de que pudessem compreender o seu chamado em Cristo Jesus, como nós vemos em 1 Coríntios 1 e 2. Que Deus possa te abençoar, meu querido irmão, que possamos, então, extrair aí essas pepitas de ouro dessa epístola, como esses ensinos doutrinários tão importantes para nós, o entendimento de que nós somos em Cristo Jesus, para viver uma vida de santidade que o agrade, e nesses dias que não são dias diferentes, nós temos nossos desafios, você também possa ser motivado, por exemplo, de Paulo, a cada dia viver em santidade em Cristo Jesus, confrontando o pecado, exortando, aí ajudando também aqueles em amor, é claro, princípio regulador da carta, 1 Coríntios 13, em amor, auxiliá-los também a seguir o Senhor Jesus Cristo, deixando a prática de todo o pecado. Deus te abençoe, querido. Bom estar mais uma vez com você. Espero que estejamos dentro de breve juntos para mais uma aula, se assim o Senhor nos permitir. Grande abraço.